Boa tarde, meu nome é Maria Gabriela e o tema do meu trabalho, que inclusive foi a minha tese de defesa do TCC, é a ineficiência da execução fiscal e o protesto como meio alternativo de cobrança do crédito tributário. Bom, o objetivo é fazer pensar até que ponto a execução fiscal é realmente eficaz na cobrança de créditos tributários, levando em consideração dois princípios da tutela executiva, que são o princípio do maior interesse do credor e o princípio da menor onerosidade do devedor. A execução fiscal, como processo executório, ela se presta a satisfazer os interesses daquele que detém o título executivo, que no caso específico é a certidão de dívida ativa. Só que a satisfação desses interesses não pode se dar de uma forma muito gravosa para o executado. Acontece que na maioria dos casos a execução fiscal não atinge o fim a que se propõe. Em um estudo feito em 2018 pelo CNJ, foi apontado que cerca de 91,7% das ações de execução fiscal ainda se encontram pendentes no judiciário. Ou seja, de cada 100 ações de execução fiscal, apenas 8 foram baixadas. Com isso, o Estado, além de não receber o débito devido, ainda gasta muito dinheiro para manter a máquina do judiciário. Nesse mesmo estudo, foi apontado que em 2017, o Estado gastou cerca de 90 bilhões de reais com a máquina do judiciário, com custos do judiciário. E hoje, ainda que não fosse ajuizada nenhuma nova ação de execução fiscal, ainda seria necessário cerca de 11 anos para liquidar todo o arcabouço, todo o acervo existente. Dessa forma, percebe-se que o cenário atual das ações de execução fiscal representa um grande desrespeito aos princípios mencionados e apresenta também uma grande taxa de congestionamento do judiciário, já que o interesse do credor não é atingido e o devedor não sofre nenhuma onerosidade, porque os meios constritivos de bens não dão nenhum resultado, geralmente porque o devedor já dilapidou todo o seu patrimônio. Uma solução plausível para contornar esse problema seria o protesto de certidões de dívida ativa. O protesto de CDA, ele se encontra previsto no artigo 1º da Lei de Protesto, que foi alterado em 2012. Só que no campo prático, ainda há muitas defesas em sentido contrário, porque alguns aplicadores do direito entendem ser o protesto uma sanção política. O fisco estaria utilizando de meios coercitivos de cobrança, já que o protesto de dívidas leva o devedor ao cadastro de inadimplentes, impossibilitando ele de adquirir empréstimos ou financiamentos junto ao banco, o que não é permitido dentro do direito tributário. Meios coercitivos de cobrança não são permitidos dentro do direito tributário. Mas em que pese esse posicionamento, no julgamento da ADI 5.135, o ministro Barroso já afirmou o entendimento de que é sim possível o protesto, uma vez que não fere qualquer princípio fundamental do contribuinte. Assim, diversos entes da federação já editaram leis e portarias permitindo o não ajuizamento de execuções fiscais com valores baixos, já que o custo-benefício da execução fiscal não compensa. E por valores baixos, nós temos valores de 10 mil, 15 mil, até 25 mil reais em débitos fiscais. Ou seja, os entes da federação preferem não ajuizar as execuções fiscais, que têm valores de até 25 mil, porque o gasto com essas ações vai ser muito maior do que o próprio débito, e a chance de receber esse débito é muito pequena. Como forma de exemplificar a eficiência do protesto, um balanço feito pelo Estado de Minas Gerais mostrou que em cerca de 10 anos, de todas as CDAs que foram protestadas, 40% dos valores foram recuperados, o que representa uma taxa muito maior de recuperação do que se esses débitos fossem cobrados pela via judicial. Bom, conclui-se dessa forma que a execução fiscal, por mais que ela seja o procedimento padrão de cobrança do débito fiscal, não significa que ela é realmente eficaz, porque o gasto é muito alto, a taxa de recuperação desse débito é muito baixa, e com isso, esses princípios fundamentais da tutela executiva não são respeitados.